Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, um assunto que ainda é um tabu no nosso Brasil, um assunto que as pessoas não gostam de comentar, não gostam de falar, mas a gente precisa falar porque é uma realidade que acontece a todo momento na nossa região, do nosso lado, às vezes na nossa família, e a gente não fica atento a isso. Para falar sobre esse assunto, que é o suicídio, eu vou conversar com o Dr. Eglif, ele que é médico especializando em psiquiatria, médico especialista em medicina do tráfego, médico aeroespacial, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, membro da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, médico do CAPS de Teixeira de Freitas, professor de medicina da Universidade Federal da Bahia, UFSB, médico perito judicial, coordenador do pronto-socorro adulto do Hospital Sobrasa. Então, especialização, know-how para a gente falar sobre esse assunto, esse doutor tem, e a gente vai abordar hoje o suicídio. Doutor, nós estamos num momento de isolamento social, onde as pessoas precisam ficar dentro de casa, as pessoas tão isoladas, as pessoas estão deixando de fazer essas atividades, sair para a rua, conversar, bater papo, a gente está sem poder abraçar, sem poder pegar na mão. Como é esse momento para uma pessoa que já tem um problema psiquiátrico? Qual a dificuldade dessa pessoa para ficar nesse isolamento social? João, primeiro gostaria de agradecer o convite para a gente discutir um pouquinho, né, sobre esse tema que é um tema de extrema relevância e que muitas vezes a gente não leva em consideração e não dá seu devido valor. E eu fico muito feliz em poder participar sempre, né, de reuniões, como eu tenho participado desde quando eu voltei para Teixeira, que eu participo de entrevistas, de reuniões, para a gente poder abordar esse assunto, que era um assunto que praticamente não era abordado, né, aqui na nossa região. Então, nesse momento de pandemia, a dificuldade é muito grande, a gente entende, né, que a realidade mudou para todos nós, e principalmente para os pacientes psiquiátricos, né, assim, não só aqueles que já são pacientes psiquiátricos, mas pacientes que têm aberto quadros psiquiátricos. Então, desde o início dessa pandemia, o número de pacientes psiquiátricos aumentou muito, as crises e os surtos dos pacientes também se intensificaram bastante, porque todos os gatilhos que aquele paciente tinha para abrir um novo quadro psiquiátrico foi aberto. Então, eu falo por uma realidade minha, tanto de ambulatorial quanto lá no CAPS, assim, percebendo como que tem aumentado o número de casos, sabe, assim, o número de surtos psicóticos, o número de pacientes que têm aberto quadros de crises de pânico. Então, crise de ansiedade, né, que é a famosa TAG. Então, assim, a gente tem que entender que realmente a gente tem que levar isso em consideração, a gente tem que seguir todas as medidas, inclusive a todas as pessoas que estão me ouvindo aqui agora, existe um site da Associação Brasileira de Psiquiatria, tanto o site quanto o Instagram, que eles têm publicado diariamente, né, medidas que a gente tem que tomar para conservar a nossa saúde mental nesse período, né, de pandemia, que é um período muito difícil, onde o que você falou, o abraço, o beijo, são coisas que são afeto. Então, afeto gera endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, se a gente tem diminuído a endorfina no nosso corpo, a gente acaba também predispondo a abertura de outros quadros psicóticos, porque tudo, não só psicótico, mas também outros quadros psiquiátricos, né? Então, a gente precisa realmente entender que esse afeto demais, às vezes, dentro da nossa casa, pode levar também a abertura de um quadro. Por quê? Às vezes um paciente que não tinha contato tão intenso com o pai ou com a mãe, porque a mãe e o pai trabalhava, a mãe e o pai, ou então o irmão que fazia faculdade, trabalhava e não tinha aquele contato diário. Às vezes essas pessoas que não têm aquela capacidade de se adequar àquela realidade, porque é muito difícil, né? Você ter um paciente grave, muitas vezes, principalmente os mais graves, dentro de casa. Então, realmente muito difícil você abordar. Os familiares precisam se adequar e as pessoas precisam compreender. São pessoas especiais que precisam de tratamentos especiais. E às vezes, nesse momento todo, onde todos, né? Porque aquela pessoa é o especial, o mais especial da casa. Ok, mas o pai, a mãe, os irmãos, os tios, ou aquelas pessoas que moram naquele ciclo familiar precisam entender que a importância é muito grande da gente respeitar o espaço desses pacientes, respeitar o jeito de cada paciente e
principalmente não parar o tratamento, né? Eu acho que às vezes a gente está tendo uma demanda muito grande de pacientes que ficam às vezes com receio, com medo de continuar na terapia, de continuar indo no psiquiatra, mas a importância é muito grande. Às vezes abandonar o tratamento nesse período tão crítico que a gente está passando pode ser um risco muito grande. Então, medidas básicas como qualidade de sono, você realmente não ter uma intensificação muito grande em entrevistas, em pesquisas, porque eu sei que todo mundo está em busca de informação, né? Mas é o que eu falo, a globalização veio para ajudar o mundo, veio para realmente modificar toda a nossa realidade. Mas às vezes a informação para hoje, para ontem, para o agora, o desespero pela informação pode muitas vezes gerar essa angústia. Por quê? Hoje, no nosso país e no mundo, todo mundo quer dar um pouco de informação técnica e isso às vezes não tem competência para aquela pessoa. Não que ela não tenha intelecto suficiente para compreender o que está sendo passado para ela, mas é por questão de processos. Então, hoje aqui nessa entrevista, você é o entrevistador. A sua função é isso, é ser digital influencer, é fazer diferença, não é a minha função. Então não tem como eu dizer que eu sei de digital influência, de entender de redes sociais como você entende. Então assim, cada um tem o seu espaço. Então acho que enquanto pacientes, enquanto pessoas, a gente tem que realmente entender que a realidade, né, a nossa realidade é outra, e que nós não entendemos tecnicamente de tudo. Então, claro que a gente precisa saber das informações, mas a gente não pode levar isso para afetar o nosso psíquico, sabe? Às vezes eu acho que a gente pegar um paciente ou uma pessoa, né, na verdade, desculpa, uma pessoa que não tem uma experiência grande na medicina e ler sobre o mecanismo de ação da hidroxicloroquina, ler sobre o mecanismo de ação da azitromicina, entender o porquê da fisiopatologia da doença, que nada disso, inclusive, ainda não é comprovado cientificamente, e aquela pessoa que, infelizmente, não tem uma formação técnica para isso, tentar compreender. Então, eu acho que a gente tem que, nesse momento de pandemia também, tomar muito cuidado com as informações, com o nível e com o turbilhão de informações que a gente está querendo receber. Eu acho que a gente tem que respeitar mais o espaço de cada um e o tempo de cada um, sabe? Estamos todos com medo, né? Tá todo mundo com medo. Eu, por exemplo, estou com medo. Eu tenho mãe, minha mãe já é uma idosa, entendeu? Então, essa sensação de medo, de incapacidade de fazer algo, até porque o vírus ele é invisível, a gente não sabe se está aqui, se está lá, se está em outro lugar. Só essa sensação de medo, isso já causa um problema psíquico na pessoa. Sim, com certeza. O medo gera aflição, né? E gera aquela angústia de você não conseguir resolver. Então, que também está ligado a neurotransmissores. Então, como eu falei, todo o processo psíquico está ligado à neurotransmissão. Então, aquela angústia, aquele medo excessivo que você tem, com certeza é um fator predispositor para a abertura de um quadro ansioso, ou de um quadro depressivo, ou de um quadro psicótico, se aquela pessoa já tinha um traço psicótico para aquele quadro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como abordar esses pacientes. Então, a gente precisa entender a realidade de cada um e realmente trazer para eles um conforto, gerar para eles conforto e não pânico. Eu acho que instaurar o pânico é muito pior. Eu acho que nesse momento a gente não tem que buscar instaurar o pânico em toda a população. A gente tem que orientar todas as pessoas precisam compreender o que é o certo, o que é o errado. Então, usar máscara, álcool em gel, se prevenir no seu trabalho, na sua casa, tudo isso faz diferença sim, mas o pânico é pior, né? Então, eu acho que o pânico piora muito os quadros dessas pessoas. Doutor, a gente tem visto em várias matérias, jornais, reportagens, que houve sim um aumento do suicídio, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social. Você acha que isso se deve a quê? É justamente esse medo, justamente essa criação de novos mecanismos de fobia, de ter que ficar dentro de casa, de estar... Então a pessoa às vezes ela, poxa,
eu já tenho um problema psiquiátrico, eu tenho uma fobia, eu já não posso sair, não posso ficar em casa, ou igual você falou. Você falou agora uma coisa importante, que nem eu tinha pensado nisso, tem pacientes, né, psíquicos que não estão acostumados de ficar dentro de casa com o pai e com a mãe. Às vezes o problema é com a família, e agora ele tem que conviver com isso. E aí, acho que uma vez eu falei com você sobre suicídio, e você me disse que é o ápice do problema psicológico, é a reta final. Então, às vezes, todo esse momento pode levar a pessoa, sim, a cometer um suicídio, né? Então, o suicídio hoje no nosso país, um problema, no país e no mundo, né, um problema de saúde pública. O número de casos de suicídio tem cada vez aumentado, não só no nosso país, como no mundo inteiro, e isso às vezes não é levado em consideração. Acho que no início da nossa conversa, eu quero que as pessoas compreendam que a saúde mental é um tema que a gente precisa abordar. Eu sei que existe o tabu, existe o medo, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de mostrar para as pessoas que a gente tem um problema psiquiátrico, só que enquanto a gente não se abrir, a gente não levar isso para alguém, a gente não buscar ajuda, não tem como a gente adivinhar. Claro que tem os pequenos detalhes, os pequenos sinais e sintomas que demonstram que aquelas pessoas estão tendo problemas psiquiátricos, né? Isso, enquanto médico, a gente tem que ter esse know-how para poder saber, entender que é a realidade daquela pessoa. Mas o número de casos, né, de suicídio tem aumentado muito. Eu não sei se é uma informação que todos sabem, mas no nosso país o suicídio ele é crime ser divulgado, então grandes redes, né, então grandes massas, televisão, todas essas grandes informações, lugares de grande informação não podem divulgar. Então existem basicamente 3 fases do suicídio. Então a fase de ideação, a fase de planejamento e a fase do plano que a gente chama de plano concreto. A fase de ideação ainda tem muito abstrato, então as informações ainda estão muito abstratas. Então eu tenho o desejo de me matar, minha vida não serve mais, o meu relacionamento acabou, a minha vida acabou, eu não aguento mais, o mundo para mim já deu. Essa é a fase de ideação. Depois entra a fase do plano. O que é o plano? Ela começa a concretizar algumas coisas. Então ela começa a falar, olha, eu vou me matar na segunda-feira, eu vou me matar em Teixeira de Freitas, eu vou me matar em Salvador, eu vou me matar em Belo Horizonte. Então ele começa a ter realmente locais e entender um pouquinho. E depois vem o que a gente chama de plano concreto. O que é o plano concreto? É aquele momento que o paciente tem o local, a hora e o meio. Então ela sabe onde, quando e como ela vai se matar. Então esse é o principal momento de abordar esses pacientes. Por quê? O potencial suicida desses pacientes é gigante. O risco realmente desse paciente cometer um ato suicida naquele momento é enorme. Então, gira de 80% a 90% de chance daquela pessoa cometer um ato suicida. Se vai se concretizar, não sabemos, né? Mas o mais importante é a gente realmente abordar naquele momento. A isolamento social, a pandemia, o histórico prévio de alguma patologia psiquiátrica pode ser o gatilho para o transtorno, para o suicídio. Então, o que a gente chama de gatilho é o gatilho para todas as doenças, e o suicídio, que nada mais é do que uma doença psiquiátrica também, né, uma patologia psiquiátrica, um momento psiquiátrico, pode ter o gatilho. E o gatilho de muitas pessoas tem sido essa pandemia, tem sido o isolamento social, tem sido a dificuldade de entender ou de aceitar a nova realidade do mundo, que está gerando também dificuldade financeira. O mundo está todo mundo está com dificuldade, a discussão de todo mundo é essa, o mundo cada vez mais aflito, né? Então cada vez mais em pânico. Acho que esse pânico é o principal gatilho para a abertura de um quadro psiquiátrico e até de um suicídio. Doutor, qual o conselho que você daria para quem está nos assistindo, que está em casa nesse momento, em isolamento social, que tem um transtorno, que está passando por algum problema psiquiátrico? Qual o conselho que o senhor daria agora, tanto para o paciente, como também para a família, estar observando isso e ajudando esses pacientes? Olha, meu conselho é: cuide realmente da sua saúde mental, cuide do seu familiar, tenha afeto um pelo outro, não esse afeto do abraço, mas o afeto de entender, de escutar, de realmente ajudar quem realmente precisa, de você conseguir puxar aquela pessoa para perto de você. A qualidade do sono é muito importante. Se você está precisando de ajuda, busque realmente ajuda. Eu sei que é muito difícil a gente entender, só que muitos médicos, inclusive os psiquiatras aqui de Teixeira, alguns estão se readequando à nova realidade, fazendo teleconsultas. Então, isso a gente tem acontecido, tem visto muitos médicos fazendo isso. Então, a gente pode sim ajudar aquelas pessoas que precisam. Então, meu conselho principal é: fique em casa, isolamento social, use máscara, se cuide, mas principalmente cuide da sua saúde mental. Doutor, e o remédio não é só físico, né? O remédio ele precisa ser
mental, ele tem que fazer terapia, existe todo acompanhamento psicológico. Então, só se medicar também não é a principal forma de cura, né? Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente acha que existe a pílula da felicidade. Eu tinha um professor meu que sempre falou isso com a gente, a respeito do que todos os pacientes, a maioria dos pacientes, na verdade, né, com transtorno de personalidade ou com algum transtorno psiquiátrico do tipo depressão, ansiedade, acha que vai existir uma pílula da felicidade, que aquela pílula vai melhorar ele 100% e vai tornar ele o que ele não era mais, o que ele não aguentava mais. Então, isso não é uma verdade. A gente precisa entender que o atendimento, né, e o tratamento, ele é multidisciplinar, então ele é multidisciplinar e multiprofissional, então todo mundo tem a sua parcela de contribuição naquele momento. Então, desde o familiar que está ali ajudando, dando apoio, dando realmente assistência para aquele paciente, até o médico psiquiatra. Daí passa todo mundo, pedagogo, psicopedagogo, passa o fonoaudiólogo, passa o terapeuta ocupacional, passa o psicólogo. Então todas as pessoas vão estar envolvidas nesse processo, né? Nesse processo de cura, nesse processo de controle dessa doença, né? Então fica aqui uma dica importante para você que está em casa, você que está aí com o paciente, que existe problemas psicológicos. Fique atento a esses pacientes, acompanhe esses pacientes, não deixe sozinho, não os abandone. Doutor, muito obrigado por esse esclarecimento. Como você disse, um assunto que ainda é tabu aqui no nosso Brasil, na nossa região, mas que a gente precisa estar falando sobre isso para poder acordar, para as pessoas entenderem que isso existe e que precisa ser cuidado. Muito obrigado por nos dar esses esclarecimentos. Vamos estar sempre aqui te procurando para a gente poder debater esses assuntos e outros assuntos relacionados a problemas psicológicos, problemas esses que por uma questão de medo, de tabu, não se fala muito. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, gostaria de agradecer a todos que estão me ouvindo, né? Inclusive meus pacientes, a todos meus amigos, a todos os usuários, né, do CAPS daqui de Teixeira e a toda a população geral daqui da nossa cidade. Dizer que para mim é um sonho poder falar sobre saúde mental, e às vezes pode ser até as pessoas acharem que é uma utopia eu pensar que eu vou mudar a realidade, mas com fé em Deus e com a ajuda de muitos, eu vou conseguir mudar a realidade da saúde mental no nosso país e na nossa cidade principalmente. Um abraço a todos, fiquem em casa. Obrigado. Então fica aí a dica, fica aí o conselho, tá? Essa pandemia, estamos todos com medo, estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo lugar, mas o importante é você se cuidar e ficar atento a esses problemas psicológicos que podem estar acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família. Fique em casa, use máscara e se cuide.